Bom, tem dias que a gente tá pra brincadeira, pro deboche, pra piadinha, mesmo que seja de gosto duvidoso. Mas tem dias que a gente tem que falar sério. E hoje é um desses dias. As notícias, elas vão se acumulando e a gente fica numa pressa de contar pra geral os rumos óbvios das coisas. Mas o fato é que se a gente esperar um pouco, você faz não só um desenho, você faz um painel muito bem detalhado. A lógica construída a seguir não foi brifada por nenhuma corporação e nenhum gabinete nem do bem ou do mal. É apenas a minha visão, a visão de mais uma eleitora, mais curiosa que os demais com a política, que se tornou de fato uma paixão nacional maior do que futebol. Ainda há tempo, entendemos que se a gente não gostar de política, seremos governados por quem gosta. E assim, viramos a pedra no sapato de todos aqueles que contavam com a nossa ignorância perpétua. Os tempos mudaram, graças a Deus. Muitas pessoas me aconselharam, dizendo que eu não devia fazer esse tipo de vídeo, só que apesar dos pesares, eu sigo acreditando que a palavra da justiça nesse país não faz curva. Eu preciso acreditar nisso. Vivemos um Brasil democrático. Vivemos um Estado de direito, no qual podemos expressar nossas divergências livremente, sem medo de censuras ou retaliações. Assim sendo, eu vou começar esse vídeo falando da CPI do circo que muitos de nós acompanharam e sabem bem o tom que foi adotado, certo? Mas vem cá, de fato, nós conseguimos algum tipo de avanço naquele pseudo-debate público-político? Bom, até ontem, não. Mas podemos constatar outro tipo de avanço naquelas semanas. Por exemplo, os gastos parlamentares. Aparentemente, a galera quebrou os cofrinhos e foi gastar. Para ser mais exata, 68% a mais que em 2020. Mas tudo bem, é do bem, é por uma boa causa. Mas vamos focar aqui rapidão nos principais atores daquele grande espetáculo pago por você para entrar com os dois pés no peito do governo federal. Isso ficou claro que o foco era o Birulabel, porque quando o consórcio Nordeste entrou na pauta, mexer com isso aí não, fi. Galera, para barrar aquela investigação, até senador que até então não tinha dado as caras na CPI, teve que botar a cara no sol para dizer: por que vocês vão investigar as tretas do consórcio Nordeste? Vocês estão doidos? Gabas? Nem sei quem é Gabas, nunca nem vi. E só pra gente continuar a história, quando de fato o consórcio Nordeste foi investigado, o seu Gabas rodou bonito, junto com Fátima Bezerra, Rui Costa, Edinho Silva, dentre outros. Beleza, mas voltando aqui ao show principal, os três grandes atores, os protagonistas, foram eles, seu Omar Aziz, o presidente da comissão, Randolfo Rodrigues, o vice-presidente, e Renan Calheiros, o relator. Algumas pessoas chegaram a dizer que essa era a CPI do Lula, e talvez por conta dessa matéria aqui da Veja que dizia como e com qual objetivo Lula age nos bastidores da CPI do flanco frito. Petista enxerga a comissão, e presta atenção nisso aqui, como trampolim para sucesso eleitoral no ano que vem. E, em outra frente, PT trabalha para capitalizar manifestações anti-Bolsonaro. Tá, aí a gente vai para dezembro de 2021, onde Omar Aziz, Randolfo Rodrigues e Renan Calheiros estiveram no jantar em homenagem ao Lula. Tudo certo por aqui, tudo tranquilo. Mas só até ali, porque a partir dali as coisas ficaram meio estranhas para uma pessoa leiga e curiosa como eu. Se liga. 18 de fevereiro de 2022, Lula oferece apoio a Aziz para PSD já no primeiro turno. Segundo a matéria, o nome de Aziz entrou para o rol das ofertas feitas pelos petistas junto com a retirada de candidaturas dos governos estaduais de Bahia e de Minas Gerais. Já no dia 19 de fevereiro, chegou a vez de dar o biscoito pro seu Randolfo, porque Lula convida Randolfo para coordenar a campanha e pede compreensão aos amapaenses. E essa compreensão se dá porque, para assumir a coordenação da campanha do Nine, o Randolfo não vai poder disputar as eleições no seu estado para o cargo de governador. Vai ter que dar a vez para o outro coleguinha que o bloco do Unidos pelo PT há de escolher. Seu Nine, para completar, disse que para ser eleito ele precisa muito da ajuda do seu Randolfo, mais ajuda do que já foi dada na famigerada CPI. Afirmo que meu papel será muito mais útil nessa contenda em ajudar a construir um novo tempo para o Brasil, aceitando o convite honroso e gentilmente me formulado pelo presidente Lula, nesse momento, principal representante das forças de oposição em nosso país. E
E por último temos Renan Calheiros, que no dia 1º de fevereiro estava nas capas dos jornais com a seguinte matéria: o apoio de Renan Calheiros a Lula com o aval de Dilma. O ex-presidente Lula se encontrou com Renan Calheiros em São Paulo após Dilma declarar que o senador não foi golpista. Estranho, já que o Renan Calheiros votou a favor do impeachment da mãe Sapiens. Mas é ano eleitoral, se tá valendo entubar o picolé de chuchu na goela do eleitorado que nem lembra mais que o próprio Alckmin disse que o Lula queria voltar à cena do crime, Renan Calheiros é mais uma peça a ser engolida no jogo político. Não foi golpe, ele é uma pessoa maravilhosa e tá tudo certo. E onde eu tô querendo chegar? De certa forma, talvez óbvia, o trio da CPI beneficiou a imagem do Lula, que irá para o segundo turno sim com Bolsonaro, em ano eleitoral. E agora terá o apoio do mesmo Lula em cargos e apoios políticos visando essa mesma eleição. Aliás, o Contarato, outro senador que tem um ranço evidente do presidente e que mesmo sendo uma pessoa do direito, disse aquela frase memorável: porque por mais que qualquer laboratório impusesse qualquer cláusula, primeiro compra para depois discutir o contrato. Agora, filiado ao PT, é anunciado pelo próprio Lula como a aposta para o governo do Espírito Santo. Beleza, mas voltando aqui ao espetáculo da CPI e a busca quase racional de prejudicar a imagem do presidente Bolsonaro. Vamos para Haia! Vamos denunciar esse crime absurdo descoberto pela CPI em Haia! Porque a gente é muito desses. Como resultado desse anúncio do trio Ternura, a tempestade de matérias não teve fim. Viu? Bolsonaro é tão malvadão que Haia vai julgar os seus crimes. Porém, no dia seguinte, o tribunal de Haia, ao olhar os papéis, teve a seguinte reação: o que é isso aqui? Que tanto de papel que é esse? Então, colega, eu sei que você está acostumado, mas aqui não é o seu quintal. Toma. Leva de volta. Sim, Haia disse que eles não podem analisar esse tipo de denúncia, na minha visão, claramente política. Só que as matérias renderam, meu filho. E como? Antigamente isso era chamado de sensacionalismo. Hoje em dia eu não faço a menor ideia qual nome eles estão dando. Depois eu vou procurar saber. Enfim, vamos voltar aqui ao relatório da CPI. No dia 27 de outubro de 2021, a comissão entregou seu relatório final. Lembrando que o relator era Renan Calheiros. Pedindo o indiciamento de 80 pessoas. Como desdobramento disso, o PGR abriu várias investigações preliminares visando entender as denúncias e, o mais importante, analisar as provas apresentadas. Tá, vamos deixar esse assunto suspenso que já já a gente vai voltar nele. Vamos comentar agora o que estava acontecendo no Brasil durante o período de análise do relatório da CPI e a apreciação da PGR. Pesquisa aponta a vitória de Lula no primeiro turno. Banqueiros e empresários desistem da terceira via e veem Lula mais capaz para conter estragos na economia. Desaprovação a Bolsonaro, o que rende a maior rejeição ao presidente. O fenômeno do voto Moro-Lula. Aqueles que votariam no Moro no primeiro turno e no Lula no segundo. Pois é, a gente até avisou, mas a conversa mole era: não, PT volta. Menino, eu só não achava que ele iria tentar voltar com os votos dessa galera, mas... E enquanto a mídia subia o tom de Lula no primeiro turno, Bolsonaro rejeitado, o presidente seguia em suas aparições públicas levando não só água para o Nordeste, levando multidões às ruas, o que deixava muita gente confusa, porque eu lia uma coisa nos jornais, mas via outra. Na verdade, o Lula a gente nem viu porque ele sequer se arriscou a sair na rua. Para mim, tudo não passa de uma grande narrativa em que o vencedor será aquele que vai conseguir gritar mais alto a ponto de abafar as imagens que o seu cérebro processa. Só que esse é assunto para vários outros vídeos, a gente precisa seguir a linha dos acontecimentos. Uma das denúncias da CPI do circo seria a compra irregular do caso Covaxin. E até dizer isso é errado, já que a compra nunca aconteceu. Mas enfim, era a denúncia dos irmãos Miranda. Vocês lembram? Eu poderia dizer que a PGR pediu o arquivamento do caso, o que de fato seria correto. Mas não apenas a PGR pediu. A Polícia Federal emitiu um parecer dizendo que não havia nenhum crime do presidente naquele amontoado de narrativas. E assim foi feito. Pedido de arquivamento realizado com sucesso. Agora, a mesma Polícia Federal que foi levada a investigar um não crime, pelo relatório da CPI, cumpriu 7 mandatos nesse dia 22 de fevereiro em São Paulo para apurar a compra de ventiladores pulmonares superfaturados pela gestão de Dória durante a pandemia. Segundo os investigadores, o governo paulista comprou 1.280 equipamentos com um sobrepreço de 63 milhões.
e sem licitação. Engraçado, pra quem na semana passada tava falando que a PF não tava fazendo mais operações de corrupção em cima dos poderosos, o Moro, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não fez nem quen sobre o tema em questão. Pois é, menina, é sempre complicado quando tem tucano envolvido, né? Sei lá, o cancelamento é diferente. Beleza, vamos voltar aqui. Enquanto a cúpula da CPI investia no Aras e na união política com Lula para que todos fossem felizes por 4 anos a partir de 2023, uma outra acusação tomava as páginas dos jornais. Polícia Federal aponta crime de vazamento de dados sigilosos, mas não indicia Bolsonaro. Relatório da delegada Denise Ribeiro foi enviado ao ministro Alexandre de Moraes. E aqui a treta é cumprida, a gente vai ter que detalhar. Quando a matéria diz Polícia Federal, ela não tá falando da instituição. Ela tá falando da delegada da Polícia Federal, dona Denise Ribeiro, a mesma delegada do inquérito das fake news, das milícias digitais, do meu inquérito no TSE que levou ao bloqueio dos valores da minha plataforma, no caso, o YouTube. E é a dona desse inquérito 4878, que visa acusar o presidente da República e o deputado Felipe Barros de terem divulgado documentos sigilosos na live do dia 4 de agosto, onde foi detalhada uma invasão hacker ao TSE no ano de 2018. E assim, eu acho esse inquérito muito perigoso, porque, se condenado, o presidente estará inelegível para as eleições de 2022. Ele sequer vai poder participar do pleito. Mas a gente já vai chegar lá e as histórias vão se misturar, tenha paciência. Falemos um pouquinho desse inquérito, ou melhor, como funciona o sigilo de um inquérito. Quando se tem um inquérito novo, ele é designado por um delegado que é acompanhado por um juiz. E esses dois têm a guarda compartilhada do inquérito, eles são tipo tutores legais. E eu acho que falando assim dá pra entender. Quando esse inquérito chegou à Polícia Federal, ele não estava sob nenhum sigilo. E como eu sei disso? Lendo o depoimento do delegado responsável pelo inquérito, que aliás prestou esse mesmo depoimento à própria delegada Denise. Abre aspas para um trecho. Indagado se o referido inquérito se encontrava sob segredo de justiça, respondeu que não, que no inquérito não existe nenhuma medida cautelar, bem como não existe nenhuma manifestação judicial quanto à decretação de segredo de justiça. Fecha aspas. Então, isso está em documento público, qualquer um pode conferir. Mas, mesmo assim, não só a delegada Denise, quanto os supremos magnânimos ministros disseram, e dizem até hoje, que Bolsonaro divulgou documentos sigilosos, sim. Tá, o delegado dono do inquérito falou que não. Então, vamos perguntar para alguém que analisa os erros desse delegado? Vamos perguntar para a Corregedoria da Polícia Federal se o bendito inquérito estava ou não em segredo de justiça? Corregedoria da Polícia Federal diz que inquérito que Bolsonaro vazou não estava em segredo de justiça. Adiantou alguma coisa? Não. Como eu disse ainda hoje, até ministros das altas cortes dizem enfaticamente que sim, vazou documentos sigilosos sim. Então, o deputado Felipe Barros entrou em contato com a Procuradoria da Câmara dos Deputados para pedir um parecer final. E aí, vocês acham não que esse inquérito estava em sigilo? Vamos então abrir aspas para mais esse documento oficial que também é de domínio público. Nada obstante, não vislumbramos, ou melhor, afastamos de plano absolutamente a existência de qualquer segredo quanto ao conteúdo IPC 136/2018, que foi juntado ao relator da tramitação da PEC 135. Fecha aspas. Mais uma vez, não havia segredo. Só que esse parecer foi mais além de apenas dizer que não tem crime nenhum aqui. O parecer da Câmara diz que Felipe Barros e, em consequência, também o presidente Jair Bolsonaro, já que ambos estão sendo acusados pelo mesmo crime, está sendo vítima de perseguição política. Perseguição política vindo de quem? De onde? Por motivos de eu não quero ser presa, eu me reservo ao direito de permanecer em silêncio com meus inconvenientes achismos. Como eu disse, se Bolsonaro for considerado culpado nesse caso que será julgado por Alexandre de Moraes, ele se torna inelegível. Mas, diante do depoimento do delegado, diante da Corregedoria da PF, diante do parecer da Câmara dos Deputados, Augusto Aras, o PGR, pediu o arquivamento da ação. E agora? Bom, temos ainda o relatório da CPI, então Aras, meu filho, bora trabalhar. Aras foi até a TV contar pra todo mundo que as provas entregues a ele era um HD com sei lá quantos terabytes de documentos não organizados. Segundo ele, informações desconexas e desorganizadas. Um punhado de papel digitalizado, em minha livre adaptação. Pra quem achou que a resposta dos integrantes da CPI seria algo do tipo: não, beleza, a gente vai organizar a parada aqui, vai te entregar o negócio certinho, se enganou completamente. A resposta da comissão foi a seguinte:
Randolph quer pedir impeachment de Aras caso o PGR não avance com denúncias da CPI. O senador disse que vai aguardar até final do carnaval para Procurador-Geral da República levar adiante pedidos de indiciamento da comissão que incluem Bolsonaro. Dito isso, eu entendi que funciona assim. O Senado manda na PGR e, não acatando seus desejos, vamos te expulsar do cargo. É isso? Porque meio que pareceu isso, né? Em entrevista à CNN, Randolph disse que, além de ver Aras prevaricar, Aras faltou com a verdade. Tá, mas aí, poucos dias depois, Renan Calheiros entregou uma nova leva de documentos para a PGR com possíveis provas do que eles alegaram. Nessa matéria do Poder 360, Aras até comenta que a entrega desses novos documentos confirmaria que o material inicialmente compartilhado pelos senadores não atendia aos requisitos legais. Então, mas você lembra que lá no início do vídeo eu falei com vocês que a CPI foi um pseudo-debate público-político e que nada estava claro até o dia de ontem? Então, se todos nós, além de assistir, nós pagamos por todo aquele espetáculo, nada mais justo do que nos deixar acompanhar todo o resto do processo. E foi assim que Aras foi até o STF pedir o levantamento do sigilo das informações da CPI. Assim, tanto a imprensa como a população poderiam acompanhar o que de fato está acontecendo, quais os crimes, quais as provas e quais os desdobramentos desse show que está prestes a ter o seu ato final. Ah, fato interessante. O Conselho Nacional do Ministério Público fez uma moção de apoio ao Aras contra os ataques do trio da CPI que será politicamente beneficiado pelo Lula, como vimos no início dessa história. E enquanto tudo isso acontece, um milagre daqueles Papa, nos explique, anda acontecendo. E não, eu não tô nem falando do fato do Fachin ter dito ao lado do Barroso e do Xande que nós podemos estar sofrendo desde já um ataque hacker às nossas eleições. Até porque, aparentemente, eu não posso falar sobre isso. Eu tô falando sobre as recentes matérias das pesquisas eleitorais, onde, mesmo nesse mar de notícias ruins contra o presidente, que é acusado até de dormir de meia, devagar vamos observando as pesquisas tirando os pontos de Lula e aumentando o percentual de Bolsonaro. Mas assim, como isso é possível? Isso não faz sequer sentido. 16 de fevereiro, Poder Data. Vantagem de Lula sobre Bolsonaro cai 5 pontos em um mês. 19 de fevereiro, Boulos do PSOL diz que pode estar em curso uma recuperação silenciosa de Bolsonaro nas pesquisas. O pré-candidato de São Paulo acha que seria um erro grosseiro subestimar o efeito do Auxílio Brasil para famílias que se encontram na extrema pobreza. 21 de fevereiro, CNT. Diferença entre Lula e Bolsonaro cai na pesquisa espontânea. 22 de fevereiro. Em vez de cair, Bolsonaro recupera pontos lentamente e não está fora do segundo turno. A alta rejeição não define a derrota de Bolsonaro desde já. Ele não é um adversário fácil, nem o Centrão está prestes a abandonar o barco. Assim como Trump nos Estados Unidos, o bolsonarismo está enraizado no Brasil. O que teria motivado essa mudança na percepção da população entrevistada, já que o noticiário contra Bolsonaro continua horrível e o Lula segue sendo o estadista que vai salvar a todos? Se Bolsonaro não se tornar inelegível, teremos uma eleição muito interessante entre um descondenado por motivos técnicos que não pode sair à rua e prega a regulamentação da própria mídia que o sustenta nas costas, versus um presidente que arremata multidões por onde passa. E o resto vai ser história. E após esse mega resumo de fatos, no mínimo interessantes, eu deixo com vocês a fala de Ciro Gomes, que diz o porquê que tudo que o presidente Bolsonaro faz é errado. E essa fala, ela não explica muita coisa. Ela explica absolutamente tudo. De 4 anos em que a introdução da reeleição foi uma perversidade que o Fernando Henrique introduziu na nossa vida, felizmente ele reconhece, que faz com que na hora que o cara se eleja, aí está o exemplo Aécio, etc., a oposição se põe destrutivamente, porque senão o cara acerta a mão e ganha 8 anos. Nós todos estamos tratando de destruir o Bolsonaro, senão ele fica aí